Olá, meu querido, iniciando o nosso vídeo 002/7, quem é a mulher vestida do sol? E hoje nós vamos tratar do assunto um ser por trás da lei. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vamos dar uma recapituladinha, né? Nós vimos que esta mulher vestida do sol em Apocalipse 12:1, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós vimos que essa mulher é um ser. Ela não pode ser só uma figura, como, né, a explicação tradicional quer que seja, né? Ela não pode ser só Israel, nem só a igreja, nem os dois só, porque ela é classificada como um sinal. E os outros sinais que nós vemos na Bíblia, por exemplo, no verso 3, né, de Apocalipse 12, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O sinal é um dragão, é o Satanás. E o outro sinal, em Apocalipse 15:1, são anjos, né? Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, se interpretando de uma maneira mais lógica, né, o Apocalipse, se o dragão é um ser, os anjos são seres, a mulher também é um ser. Mas nós vamos ver quem é esse ser, e a própria Bíblia vai nos falar isso. Hoje nós vamos ver que existe duas leis, né, que estão agindo no homem, né? Paulo fala delas em Romanos 7, verso 22 e 23. Vou ler o 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo percebeu que havia uma coisa estranha nele, né? Uma parte do seu ser, né, o homem interior, onde está o Espírito de Deus, onde o Espírito dele foi recriado, tem prazer em fazer as coisas de Deus e quer fazer as coisas de Deus. Mas uma outra parte do seu ser, né, que nós sabemos que é a carne, né, o corpo e a alma, não quer fazer, né? Quer fazer o que sempre fez, né? Pecar, pecar, pecar até morrer. Então surge uma contradição dentro dele, né? E ele expressa isso. Não quer dizer que ele fazia algum tipo de pecado, mas ele, como uma pessoa totalmente entregue a Deus, né, sincero na sua busca, ele começou a se debater com isso em alguma época, mas ele começou a entender aqui, ó, no verso 22, pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aqui é a Nikita, a mamãe, né? Mamãe, vai lá cuidar dos seus gatinhos. Então, vocês viram aí a lei de Deus, né? E a lei do pecado. Então, são duas leis, né? A lei não é uma coisa que a gente consiga vencer no braço de carne. Estou falando do que a gente aprendeu com o Atmani, né? A lei é uma coisa que vence o braço de carne. Vou exemplificar com a lei da gravidade, né? Você pega um objeto razoavelmente pesado e fica segurando ele, né? Você suporta ali, sei lá, 1 hora, 2 horas, mas a lei da gravidade, ou a suposta lei da gravidade, que hoje já se sabe que não é bem assim, mas há uma lei de atração para o centro da Terra. Ela fica puxando o braço para baixo, né? E uma hora esse peso fica tão pesado que você tem que soltar, a sua força não aguenta, o braço de carne não aguenta, porque é uma lei. Uma lei, ela só é vencida por outra lei. Então, no homem agindo, existem duas leis, né? Que também no entendimento profundo da palavra do Atmani, nós vamos agora discernir, né, quem são essas leis. 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão... Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, com letra maiúscula.
Então, andar em espírito me livra dessa lei que age na minha carne, a lei do pecado, tá? Aí ele vai ficar mais claro no outro verso, ainda no 2. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, a lei do espírito de vida, se você continuar lendo o texto e ler alguns livros do Atmani, você vai ver que é o próprio Espírito de Deus, né? O que aconteceu? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito de vida, doador de vida, entrou dentro de nós. É por isso que o Paulo sentia no seu espírito que ele queria fazer as coisas certas, ele queria fazer as coisas do jeito de Deus, ele queria cumprir a lei, né? Mas nós sabemos pela própria palavra que ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus, né? A lei, aliás, não foi feita para ser cumprida exatamente, ela foi feita para mostrar para o homem o quanto ele é pecador perante Deus, né? Então, a lei, ela é impulsionada, né, por um ser. É esse que eu quero acrescentar naquilo que você já tem como sua prática de fé. Olha o verso, o Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo, livrou-me da lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte é a lei que faz a lei que faz é o gatinho que está brigando com o outro ali. Essa lei do pecado e da morte é a lei que faz a pessoa que não tem Deus, ou o cristão que anda na carne, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quem anda na carne fica sujeito também à lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Pecar até morrer. Não é assim que procede os ímpios? Não é assim que eles vivem, motivados sempre por alguma coisa que contraria o que Deus quer, né? Sempre atrás de dinheiro, de sexo, de coisas pecados, mentiras, enganações, corrupção. Isso aí está na natureza do homem, né? Então, nós temos que entender que a lei do pecado e da morte ela é distinta da lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida é o Espírito Santo. E a lei do pecado e da morte? Bom, se a lei do Espírito de vida é um ser, a lei do pecado e da morte também tem um ser por trás dela. E aí você vai começar a montar esse quebra-cabeça para entender quem é a mulher vestida do sol, né? Volta lá para Romanos 12, né? Agora nós vamos ler o verso 17, né? Então o dragão irou-se contra a mulher, né? E foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem eram os filhos dela? Os que guardam os mandamentos de Deus e os que mantêm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos da lei são os que seguem o judaísmo, que não se atualizaram ainda, recebendo Jesus como Senhor e Salvador para nascer de novo, mas estão lá se esforçando para cumprir a lei, né? Nós sabemos que o judeu já está preparando o terceiro templo, né? Na cabeça dos judeus, né? O Messias ainda não veio, né? Eles não conseguiram entender ainda que é Jesus, ou muitos deles, né? E com isso, eles estão esperando o Messias. Como? Cumprindo a lei da maneira como eles receberam de Moisés. Então, o ser que motiva-os a fazer isso é o mesmo ser que motiva os cristãos a manter o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é mantido por quem quer permanecer na graça de Deus, por quem quer permanecer dentro do corpo de Cristo, né? Você aceita Jesus, nasce de novo e passa a fazer parte do corpo de Cristo, de Jesus, né? Num global, né? Da terra toda, mas especificamente o da sua cidade, né? Deus tem uma manifestação local do corpo de Cristo em cada cidade, né? Todos que nasceram de novo fazem parte desse corpo. Então, quando você nasceu de novo, você entra para o corpo de Cristo. Aí por isso que você toma a Santa Ceia, por isso que você vai na igreja, por isso que você vai sendo aperfeiçoado através, né, da vivência nesse corpo de Cristo. Então, para você se manter nisso,
você não precisa cumprir a lei como o judeu tenta cumprir, que aliás ele tenta cumprir, mas ele não cumpre, né? Por isso que ele faz o sacrifício de animais, né? Por isso que ele vai no templo e uma vez por ano e faz lá suas ofertas, suas coisas lá, seus holocaustos, para poder acertar com Deus. Mas no nosso caso, os cristãos, nós nos esforçamos, né, para não fazer coisas erradas. Se fizer uma coisa errada, você vai para a carne. Você vai para a carne, você fica fora da ação do corpo de Cristo e começa a padecer por isso. Então, nós somos, todos nós, tanto os judeus quanto os cristãos, nós somos gerados, né, por essa lei, né? A lei que faz com que a gente não erre. Porque se a gente errar, tem alguma coisa que vem e nos corrige. Então existe um ser, né, por trás da lei, tá bom? Então esse é basicamente o que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui. Então, para ficar bem claro, né, nós estamos sujeitos a duas leis, né? Uma lei superior, que é a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo de Deus, e uma lei inferior que nos faz pecar até morrer. Se eu nasci de novo, né, recebi o Espírito de Deus, eu tenho que me esforçar para andar de uma tal maneira que a lei do Espírito de vida funcione em mim. Porque se ela não funcionar, eu volto a pecar, e aí vou ter um caminho que eu não precisava ter, né? Não vou para o lago de fogo necessariamente, não vou para o lago de fogo de jeito nenhum, porque a Bíblia não diz isso, mas não vou reinar com Jesus, né? Então, está aí o segundo vídeo, né? Há um ser por trás da lei, fazendo com que as pessoas cumpram a lei. No Velho Testamento, né, os judeus, e no Novo Testamento, cumprir os mandamentos de Deus, tá bom? Deus te abençoe, havendo interesse, nós vamos continuar com os vídeos, né? Demonstre aí o seu interesse de alguma forma, para que a gente possa passar isso para outras pessoas. Se não, venha nas nossas reuniões aqui, na Avenida Rui Barbosa, pela graça de Deus, 2686, né, para aqueles que são da igreja, né, aqueles que estão seguindo o Evangelho, né, nós vamos passar alguns detalhes a mais no tempo certo. Deus abençoe, até a próxima quarta, em nome de Jesus Cristo.